Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal, a mais uma aula. E nesse vídeo, eu quero te explicar um pouco melhor como é que funciona, a estrutura de uma empresa de criação de site, para você estruturar a sua empresa aí, mesmo que você esteja começando do zero, a construir a sua empresa de construção de site, Foi esse processo, foi esse caminho que eu fiz e é claro, com o passar do tempo você vai melhorando, você vai ajustando alguns pontos, mas aqui tem a ideia macro. Se você colocar tudo que eu vou te ensinar nesse vídeo em ação, em prática, eu tenho certeza que você vai conseguir construir uma empresa de criação de site sólida. E é claro, como eu falei, não existe verdade absoluta. Pode ser que no caminho você vá ajustando ali para chegar a um resultado ainda melhor, mas com esse passo a passo que eu vou te entregar aqui, eu tenho certeza que você vai ter muita clareza para você estruturar o seu negócio aí. Fechou? Vamos lá. Eu separei em alguns tópicos aqui e vou detalhar cada um deles, O objetivo aqui é te trazer essa clareza, você bem objetivo e direto, tá certo? Então, o nosso primeiro tópico é o planejamento, Então, assim, um ponto muito interessante que eu vejo, principalmente hoje, Hoje nós temos muitos caminhos, muitos recursos. Você abre aqui, por exemplo, o YouTube, você abre o Instagram, você tem várias pessoas te ensinando várias coisas, várias pessoas te auxiliando mesmo, dando dicas, e muitas das vezes isso, ao mesmo tempo que é bom, mas pode acabar te atrapalhando. Por quê? Muitos caminhos e chega aquele momento, para onde que eu vou? E aí, para mim, por isso que o primeiro passo, precisa ser o planejamento, porque aqui eu consigo dizer não para várias coisas e eu tenho claro do que eu vou dizer sim, tá? E é justamente isso que é foco, Que é basicamente você diz não para várias outras coisas que possam surgir, várias outras coisas, várias outras distrações que você vai ter no meio do caminho, mas você vai dizer sim só para o teu objetivo. Então, por isso que é tão importante você ter o planejamento e com certeza você já passou por isso, A maioria dos meus mentorados, quando eu troco uma ideia e tudo mais, eu vejo que a maioria deles estudou um pouquinho disso, estudou um pouquinho daquilo, estudou um pouquinho daquilo outro, mas no final das contas está sempre no mesmo lugar. Por quê? Não tem um planejamento, não tem ali qual é o próximo passo a ser seguido. E aí, para você fugir disso, dessa até mesmo procrastinação, porque muitas das vezes quando você tem tanto caminho, a chance de você procrastinar é muito melhor. E aqui tem o planejamento. E o que engloba esse planejamento que eu estou falando? Basicamente, você vai estudar o que você vai fazer, aonde você quer chegar e quando você quer chegar. E eu não estou falando isso para você aqui, eu não estou falando da sua vida, eu quero construir um carro, quero ter um carrão, quero construir uma casa grande. Não, estou falando sobre a sua empresa mesmo de criação de site. Por exemplo, eu vou estudar, Eu quero trabalhar com WordPress e Elementor, beleza? Então já sei o que eu preciso aprender, Show de bola. Agora, aonde eu quero chegar com esse meu planejamento aqui inicial? Eu quero construir meu portfólio do dia 10 ao dia 30, por exemplo. Então eu vou ter 20 dias só para construir meu portfólio com WordPress e com Elementor. E aí olha só como isso é importante. Pode ser que no meio do caminho você veja alguém falando que você precisa aprender Figma para usar ali no seu portfólio. E aí que tá. E essas distrações que muitas das vezes fazem as pessoas ficarem patinando e não saírem do lugar. Então, ou seja, aprendi ali, já entendi, o que eu vou estudar, que é WordPress com Elementor, perfeito. Quando eu vou fazer isso? Do dia 10 ao dia 30 eu vou aprender só o WordPress e Elementor. Mas eu preciso aprender Photoshop agora, eu preciso aprender Figma. Você pode aprender, mas de início eu aconselho que não, mas isso vai de cada um. Se você já domina Photoshop, enfim, isso vai de cada um. Mas a ideia aqui é você ter um planejamento e que você consiga seguir só aquele planejamento. Posteriormente, é óbvio que você pode aprender mais coisas e você deve, mas o principal aqui é você ter um plano de ação para você conseguir estruturar aí o seu negócio, beleza? Então, show de bola. Aonde eu quero chegar, que eu já falei, que é construir meu portfólio, e quando? Eu vou dizer um prazo, vou colocar um prazo para isso, legal? Então nessa fase do planejamento é a melhor fase, é a melhor coisa que você pode fazer para construir um negócio, tá? É justamente aqui que 90% das pessoas pecam, falham e não saem do lugar e acabam desistindo. Então, cara, para aí, dá uma olhada agora, veja o que eu quero seguir, o que eu vou fazer. Eu vou estudar programação, porque tem muitos caminhos, eu vou estudar programação, vou estudar WordPress com Elementor, vou estudar Webflow, vou estudar, enfim, você vê o que você quer de fato inicialmente. Posteriormente você pode estudar outras coisas. E também tem um detalhe importante, não adianta agora você falar, eu quero estudar programação, quero estudar WordPress, quero estudar o Elementor, quero estudar o Figma, quero estudar, enfim, não adianta você colocar um monte de coisa. Bota aí uma meta, um planejamento inicial, qual o seu objetivo inicial, cria esse planejamento, anota aí no seu caderno mesmo a data, tal dia até tal dia, para você começar a executar isso aí, beleza? Depois disso a gente vem o plano de ação, Então eu planejei, agora eu vou para o plano de ação. E aí aqui a gente precisa entender o que eu preciso fazer para conseguir botar em prática lá o meu planejamento. Então, ou seja, eu quero conseguir meu primeiro cliente em 30 dias. Um exemplo, estou começando do zero, quero conseguir meu primeiro cliente em 30 dias. E aí, beleza, o que eu vou precisar fazer agora? Vou precisar estudar WordPress, vou precisar estudar Elementor, show de bola. Depois que eu estudei WordPress e Elementor, construir meu portfólio, qual é o próximo passo agora? Vou precisar aprender uma estratégia de prospecção. Beleza, qual estratégia de prospecção eu vou utilizar para conseguir esse meu resultado? Show de bola. Essa estratégia de prospecção, por exemplo, que o Luan utiliza, faz muito sentido para mim. Então eu vou acompanhar a dica dele, vou investir, enfim, vou ver o que eu faço para conseguir executar isso aqui. Então, ou seja,
eu comecei a entender, planejei meu negócio, depois que eu planejei, agora eu criei um plano de ação, tá? Então, ou seja, eu vou colocar datas, então, ou seja, do dia 10 ao dia 20, um exemplo, eu crio meu portfólio, do dia 20 ao dia 25, eu estudo a estratégia de prospecção, do dia 25 até o dia 25 do próximo mês, eu utilizo aquela estratégia de prospecção. Então, ou seja, antes de eu colocar a mão na massa, antes de eu começar a aprender, antes de eu começar a executar, eu já tenho ali tudo planejado. Isso evita muito, muito, muito a ideia da distração, a ideia da procrastinação, porque eu já sei todo o meu passo a passo. Então aqui no plano de ação eu coloquei aqui como exemplo, né, o WordPress Elemento, mas tem algumas coisas que você vai precisar aprender. O WordPress Elemento, a estratégia de prospecção, eu vou falar um pouco mais dela num próximo tópico, mas você vai precisar aqui no plano de ação entender quem você vai escutar e quais são os planos de ação que você vai conseguir executar. E aqui também tem um ponto muito importante, uma dica que eu dou se você vai seguir, por exemplo, o meu método de prospecção ou o método de prospecção de quem quer que seja, cara, silencia todo o resto, não acompanha mais ninguém até você só executar aquilo. Por quê? Eu vou trazer o que eu acredito e o que funcionou para mim. O Joãozinho da esquina vai trazer o que ele acredita e o que funcionou para ele, e tá tudo bem. Agora, se você, que não tem resultado nenhum, escuta os dois, muitas das vezes você não vai conseguir ter o filtro de entender o que vai ser melhor para você. Por isso que é importante você ter ali um mentor, até mesmo na sua caminhada, porque isso facilita muito, porque você só tem um caminho para seguir, né? Você tem um GPS ali que vai te guiar. Agora, se você fica escutando todo mundo, o que é que eu faço agora? Cada um vai te falar uma coisa. Um vai falar que a plataforma de freelance é uma porcaria, eu no meu caso já faturei mais de 100 mil reais na plataforma de freelance, o outro vai falar que a melhor coisa que tem para você ter resultado são os anúncios online, mas o outro vai falar que anúncio online não serve, enfim, cada um vai defender a sua verdade e você precisa entender qual faz sentido para você e qual você vai acompanhar ali e seguir para que você consiga ter resultado. Posteriormente, você pode começar com uma, testar durante um bom tempo e depois mudar, não tem problema, mas inicialmente é muito importante você selecione, quase não saiu, selecione quem de fato você vai escutar para estruturar o seu negócio, beleza? E agora a gente vem para uma outra etapa, que são os processos da sua empresa. Legal, o que são os processos, né? Quais são os processos que o meu cliente irá passar e que eu preciso estruturar? Como assim? Você precisa parar para analisar isso antes de executar. Tá vendo como é que é importante todo o planejamento, todo o plano de ação? Agora os processos. O cliente, depois que ele fecha com você, ele fala que vai fazer ali aquele projeto com você, quais são as etapas que ele passa? No meu caso aqui, por exemplo, o briefing, né? Então, eu mando para ele um briefing, mas como eu mando isso para ele? Como eu peço para ele me encaminhar essas informações? Eu mando no WhatsApp? Não, o que eu faço? Eu criei um formulário no Google Forms, que é gratuito, você também pode fazer isso, né? Você lá no formulário você vai colocar algumas perguntas que para você são chave. Então, no meu caso, quais perguntas tem, né? Só para você ter uma ideia. As cores que ele quer no site, os modelos de referência para ele colocar o link ali para eu entender o que está na mente dele, se o site dele é um site one page, se é um site funcional, se é uma landing page e tudo mais. Isso é muito importante, talvez você esteja iniciando agora e às vezes você fala, não, para mim não preciso tanto disso. Mas com o passar do tempo, conforme você vai tendo mais clientes, é muito importante que você tenha essa organização. Por quê? Às vezes o cliente que eu fechei hoje, eu vou começar a trabalhar no projeto dele daqui a 3 dias. Então eu conversei com ele hoje, daqui a 3 dias que eu vou trabalhar no projeto dele. Como eu vou lembrar ali do que a gente conversou? E é muito mais fácil quando eu tenho um briefing bem estruturado, que ele já me passa essas informações. Então, mais uma função para você, para e analisa todas as etapas. O cliente fechou comigo, eu vou mandar o briefing para ele. Depois que eu mando o briefing para ele, o que eu faço no meu negócio? Eu vou olhar o modelo referência, olhei o modelo referência, vou criar o esboço, depois que eu crio o esboço, vou criar o design. Ponto. Essas são as etapas do teu negócio? Beleza. É muito importante que você mesmo tenha toda essa clareza antes de sair executando, antes de sair indo para qualquer lugar, e muitas das vezes você nem sabe para onde você está indo, se você está fazendo porque alguém falou para você fazer. Então a ideia aqui é te trazer para uma realidade, né, para um plano de ação mais consciente, que você consiga fazer ele por mais tempo, porque muitas das vezes você só não executa as coisas por mais tempo por falta de planejamento e de clareza. Legal? Então desenhei todos os processos da minha empresa, agora eu já sei o que eu vou precisar fazer para os processos da minha empresa. E aqui tem até uma dúvida aqui, né, para você entender mesmo, para estruturar o seu negócio. Eu durante um tempo eu não entregava texto pro meu cliente, só entregava o site ali, o design, ele tinha que me mandar o texto. Só que eu vi que isso foi um problema durante um tempo e hoje eu entrego o texto para ele, ainda mais com o chat GPT e tudo mais. E você, o que você vai entregar pro seu cliente? Você precisa ter isso muito claro antes mesmo de executar. Quando você for negociar com o cliente, quando você estiver prospectando, isso é uma objeção que o cliente tem. Você vai me entregar o texto, não vai, você vai me entregar a copy, você vai me entregar ali, você cria logo também pro meu site, não cria, eu já deixo claro pro cliente o que está incluso na minha proposta ali, né? Então é importante que você tenha isso muito claro. Se você vai entregar o texto para o cliente, como é que você vai criar isso? Mais uma vez, volta lá no teu planejamento, no seu plano de ação e anota também como você vai organizar isso para que você não se perca no caminho, beleza? E agora chegou a etapa da prospecção. E aí um detalhe importante aqui, pessoal, muito interessante, é que a maioria das pessoas acreditam, né, que o maior problema está aqui, só na prospecção. Mas vocês entenderam como tem várias etapas que eu preciso ajustar no meu negócio para que eu consiga faturar de fato, para que eu consiga estruturar uma empresa sólida? Então é importante que você
Tenha clareza desses processos, tenha esse planejamento, ajusta tudo isso para depois você ir para a prospecção. E é algo interessantíssimo, porque depois que tu ajustou isso aí, que é a parte mais chata, podemos dizer assim, mas a maioria das pessoas não fazem por ansiedade, né? Então depois que tu ajustou teu portfólio, criou teus processos, tá tudo ali bem organizadinho, agora você não precisa mais voltar nisso, tu vai fazer isso só uma vez. O teu portfólio, conforme você vai atendendo os clientes, vai melhorando e assim você vai seguindo. Então, ou seja, chegou aqui na etapa de prospecção, agora eu preciso entender qual estratégia de prospecção que eu vou seguir. Então, por exemplo, o Joãozinho falou comigo que a estratégia de prospecção dele é muito boa, né? Beleza, só que a estratégia de prospecção dele são os anúncios online. Legal, para eu fazer anúncio online eu preciso investir dinheiro, mas eu nesse momento não tenho dinheiro. Mais uma vez, não adianta eu seguir a estratégia do Joãozinho. Eu, no meu caso, utilizo as plataformas de freelance, eu aconselho e acredito que esteja ao alcance de todo mundo, né? Porque tem os principais princípios ali, né? Tem os principais princípios. Tem os melhores princípios que eu acredito que precisa ter numa estratégia de prospecção, porque tem clientes aquecidos, né? A gente consegue ter um baixo investimento, então inicialmente você não precisa investir tão alto, então você tem sempre clientes chegando ali, então é muito mais fácil de você conseguir validar do que, por exemplo, se você fizer fazendo um anúncio online, mas isso vai depender do seu momento, né? Eu não sei qual é o seu momento agora, então dependendo do seu momento, talvez anúncio online faça sentido. Eu não faço, mas talvez para você faça sentido. Mas dependendo do seu momento, as plataformas de freelance vai fazer mais sentido. Então aqui, qual a estratégia de prospecção eu vou seguir? E aí entra um detalhe muito importante, né? Como eu já falei anteriormente, nem tudo é para você, nem toda estratégia de prospecção vai ser para você. Aceite isso, isso é a vida adulta e tá tudo bem, tá? Não é porque o fulaninho tem muito resultado que você vai ter muito resultado com essa estratégia de prospecção. E aqui a gente tem um detalhe muito interessante, que é o próximo, que é a repetição. Não adianta você testar uma estratégia de prospecção por 5 dias e achar que isso vai mudar a sua vida, tá? Isso não vai mudar a sua vida. Você pode validar. Eu tenho um mentorado meu, o Estevão. Ele, em 5 dias prospectando, ele conseguiu fechar dois projetos com o nosso método de prospecção. Incrível, mas isso acontece com todo mundo? Claro que não. E eu tenho semanas aqui que eu não fecho nenhum projeto e tá tudo bem. Então você precisa alinhar essa expectativa. E aí eu coloquei aqui na parte de repetição, né? Depois que você estruturou tudo isso, vem a parte de repetição. Cara, testa no mínimo por 30 dias aquela estratégia de prospecção. Tá? No mínimo 30 dias para você entender se funcionou ou não. E é claro que nesses 30 dias você pode ir melhorando e ajustando e alinhando ali para tentar obter o maior número de conversão. Porém, não adianta você testar ali por 10 dias e falar que não funciona. 10 dias é muito pouco tempo, tá? Então, ou seja, alinha isso tudo, estrutura isso tudo para você estruturar. E aí tem um detalhe muito importante, não adianta você sair pulando todas essas etapas que eu te falei, tá? E só para a parte de prospecção que você vai só se frustrar, porque se não tem a casa arrumada, se você não tem um bom portfólio, se você não tem processo estruturado, você vai prospectar e você não vai conseguir ter cliente. Então não deixe a ansiedade falar mais alto que você, beleza? Aqui eu te trouxe um plano prático de tudo que você precisa fazer e mais uma vez também eu gosto sempre de alinhar essa expectativa. É trabalhoso, isso é um trabalho, você está construindo um negócio, então não queira pular etapas, não queira achar, vou fazer mais ou menos para ver qual é que é, porque você vai gastar tempo, vai gastar energia, vai gastar dinheiro e muitas das vezes não vai colher os frutos. Então aqui eu te dei todo o plano de ação. É claro, você vai precisar estudar mais coisas, vai precisar ver outras estruturas, mas se tu parar para fazer tudo isso que eu estou te ensinando, eu tenho certeza que você vai conseguir colher frutos e ter bons resultados. Abaixo aqui dessa aula tem um link, né? Tem um link ali. Você pode falar diretamente comigo no meu WhatsApp, eu tenho uma mentoria individual onde eu consigo te acompanhar. Enfim, tem muitas estruturas no qual eu posso te ajudar, então se você se sente perdido para estruturar sua empresa de criação de site, clica aqui no link aqui abaixo, fala ali diretamente comigo, quem sabe a gente não trabalha junto e eu te ajudo a estruturar sua empresa aí que fatura de 4 a 10 mil reais por mês, fechou? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!